Então, querido irmão, querida irmã, catequista, aqui da Arquidiocese de Curitiba, também de outros lugares, caso queira contar com a formação que queremos oferecer para a nossa gente aqui, sinta-se muito à vontade e saúdo com grande afabilidade. Vamos a um novo passo aqui no nosso caminho de 2 trilhos, como mediante o qual tentamos ilustrar o esquema do Evangelho de Mateus. Esses 2 trilhos, quase que de maneira bem distribuída, conjugam a atuação ou ações de Jesus com discursos. Vimos já estes anteriores. O último foi o chamado ensinamento de Jesus, o discurso missionário, 10, 1 a 42. Eu gostaria que a nossa leitora de hoje, a Vanessa, que ela pudesse nos ajudar a compreender. Ela será a leitora e será a nossa, sim, quem apresenta os textos ou que apresenta a fala de Mateus. Vamos observar o evangelista aqui no versículo 11, ou melhor, vamos observar os últimos versículos aqui deste ensinamento de Jesus sobre o discurso missionário. Jesus está enviando os discípulos. E o que é que lhes diz? Queira ler, por favor, 11:41, filha. 10:41, enganei-me. 10:41. Jesus está a dizer aos discípulos, antes que eles partam, aqui estamos as últimas palavras de Jesus antes da partida deles em missão. Vai lá. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der, nem que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, que não perderá a sua recompensa. E Mateus não relata como fazem os outros evangelistas. E os discípulos então partiram. Os outros evangelistas, Lucas e Marcos, evangelistas sinóticos, o fazem. Mateus deixa em aberto, como se a missão não fosse algo circunscrito ao tempo de Jesus. É para qualquer época. Aliás, nem relata que os discípulos voltaram. Marcos o faz, Lucas o faz. Por quê? Mateus? Porque a questão da missão é algo que permanece sempre. A missão ainda não terminou. Mas a nós interessa aqui, a partir de 11:1. Se aqui foi um discurso que se concluiu, aqui são as ações que recomeçam. Vamos lá, a atuação de Jesus. Observemos como está aqui no versículo 1, 11:1. Tem aí a sua Bíblia em mãos, por favor. Queira acompanhar. A Vanessa até vai aguardar alguns instantinhos. 11:1. Ela aguarda uns instantes para que você, catequista, abra a sua Bíblia, tenha tempo de chegar até lá, capítulo 11 de Mateus, versículo 1. Isso. Já chegou, né? Isso, ótimo. Então vai, filha. Quando Jesus acabou de dar instruções a seus discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. Olha, quando Jesus acabou de dar essas instruções, supõe-se que os discípulos partiram em missão. Ele também o faz. Aliás,
Ao discípulo a grande missão é fazer o que o mestre faz. Se Jesus foi missionário, está toda hora partindo de um lugar, indo para outro, atravessando o lago, volta do lago, vai para uma cidade, entra numa casa, parte da casa, toma outro rumo. Igreja em saída, né? O Papa Francisco, nosso querido Francisco. Mas vamos lá. 11:1. Quando Jesus acabou de dar instruções aos seus discípulos, partiu dali para ensinar nas cidades deles. Falei mais de uma vez que o Messias que veio surpreendeu a todos. Que o seu modo de apresentar o rosto, a imagem, as atitudes, as decisões de Deus, de representar a ternura de Deus, fora algo que a humanidade até então jamais havia pensado. Olhe aqui, até o nosso bom João Batista, homem de todas as fidelidades, ficou surpreso. Queira ler 11:2. Estamos aqui a ver agora 11:1 até 12:50. Mas vamos observar o nosso João Batista. Por favor, queira ler 11:2 e seguintes. João, ouvindo falar na prisão a respeito das obras de Cristo, enviou-lhes alguns de seus discípulos para lhe perguntar. Estava preso pela causa que ele defendia, um homem autêntico, João Batista, da melhor estirpe da teologia do Antigo Testamento, uma das mais legítimas e autênticas expressões daquela fé fiel à vontade de Deus, legada pelo Antigo Testamento. Olha aqui o João preso, foi depois decapitado inclusive. Mártir, então, sim, até ele ficou perplexo, não decepcionado, mas Deus surpreendeu até mesmo as mais nobres expectativas que havia em torno ao Messias. Vai lá, queira ler, por favor. És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Parece que João Batista também esperava um Messias de um modo, sim. Ele esperava e anunciava que o Messias que estava para vir se apresentaria qual um juiz escatológico, que traria o julgamento, prêmio para uns e punições para outros. E este que apareceu é misericordioso com todos. Mas como? Não é difícil acreditar ou aceitar um Deus que dê prêmios a quem merece e punições a quem também merece. Este que veio apresentou-se com outros traços. Quais? Vai lá. Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que ouvis e vedes. Os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Tudo isso Jesus já o fizera. Essas características eram um dos traços, não era o mais proeminente dentre as características que diferentes correntes da época apresentavam sobre o Messias que deveria vir. Era mais fácil e mais lógico para o pensamento de então aceitar que viesse um Messias que trouxesse o juízo, a condenação para uns e o prêmio para outros. Contem a João o que vem, o que ouvem. Cegos, coxos, leprosos, surdos, eram todas expressões de punição por algum pecado praticado
pelo surdo, pelo coxo, pelo cego. Por ele ou por alguém de sua família, alguém anterior à sua família, mas a todo pecado deveria corresponder uma punição. E Jesus estava perdoando, recuperando a todos sem contrapartida punitiva. O que está acontecendo? Deus é mais misericordioso do que tinham suposto. São características estas que Jesus apresentou dos tempos messiânicos marcados pela bondade de Deus. Parece que não há dureza humana de coração que seja maior do que a bondade misericordiosa do Pai. E aí vamos observar a segunda parte. Versículo 7. Queira ler, filha. Ao partirem eles, começou Jesus a falar a respeito de João às multidões. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que fostes ver? Ou seja, a pergunta e o questionamento, os discípulos de João voltam para levar o recado. Olha aqui como é que Jesus vislumbra e interpreta a figura de João Batista. Queira ler então o versículo 11. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu nenhum maior do que João o Batista. Olha, até mesmo o melhor nome de todas as tradições do Antigo Testamento, até ele foi surpreendido pelo modelo de messianidade salvadora que Jesus traz à humanidade. Pode ler. E, no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. No entanto, o menor no reino dos céus, por reino dos céus, a que quer se referir o evangelista? A nova realidade das relações de Deus com a humanidade trazida por Jesus. O homem o maior homem das tradições do Antigo Testamento, João Batista, ainda não percebeu a grandeza do que significa conhecer o amor revelado, o amor divino, o amor do Pai revelado em Jesus Cristo. Não é que João Batista é pequeno e insignificante, mas a graça trazida por Jesus é bem superior a tudo o que, a toda a força divina que fez de João Batista um homem de grandíssima fidelidade. O evangelista Mateus pretende que o leitor compreenda: aproveitem o tempo de salvação trazido por Jesus. Nunca até então a humanidade conhecera algo de tamanha sublimidade, grandeza e acessibilidade. Antes o homem tinha que oferecer sua contrapartida em méritos. Agora a humanidade, homens e mulheres, precisam oferecer sua adesão a Jesus Cristo. Sua liberdade, que comporta também esforços, evidentemente. Claro, é uma adesão que empenha comportamentos e a própria liberdade. Mas não são os meus méritos que vão me garantir. Os meus méritos vão se tornar um somatório de virtudes e de fraquezas, uma subtração para ver como fica. A bondade de Deus já foi oferecida, eu não preciso conquistá-la. Com Jesus é assim. Todavia, é preciso observar o resultado, o que pode acontecer com quem não se deixar alcançar pela palavra
palavra do Senhor Jesus, porque ele foi rejeitado. Olhem, nessa parte aqui, 11:1 até 12:50, podemos ver aqui cresceu muito a tensão de Jesus, o relacionamento tenso dos adversários de Jesus, ou as resistências que apresentavam a Jesus, e também as palavras dele face à dureza de coração de quem não queria acolher. Essa parte aqui acentuou-se bastante. E nós vamos perceber aqui então, neste mapa, aqui está, pode acompanhar, o lago de Tiberíades, Cafarnaum, aqui esta cidade, foi aqui que Jesus mais atuou, vou até apontar aqui com a caneta, na Galileia, e Jesus tem algumas palavras para estas cidades. Vamos compreender. Aqui, Mateus 11:20. Queira ler, por favor. Então começou a verberar as cidades onde havia feito a maior parte dos seus milagres, por não se terem arrependido. Começou a verberar, a recriminar, a censurar aquelas cidades por não terem acolhido a mensagem que ele trouxe. Não porque é punição, mas quem rejeita o que Jesus traz, afigura-se como quem escolhe não querer ser alcançado pela bondade de Deus, jamais revelada em tamanha grandeza e profundidade quanto agora. Olha o que Jesus diz. Você pode acompanhar comigo aqui no mapa, a menina lê. Vanessa, por favor, siga. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Um instantinho só. Eis aqui Corozaim, perto de Cafarnaum. Eis aqui Betsaida, perto de Cafarnaum, onde Jesus mais atuou. O que houve lá? Ai dessas cidades, por quê? Porque se em Tiro e em Sidônia tivessem sido realizados os milagres que em vós se realizaram, há muitos se teriam arrependido. Observemos aqui Tiro, região pagã, Sidônia ou Sidom. Aqui hoje essas cidades estão na região do Líbano. Se lá naquelas regiões pagãs, se tivesse se realizado lá o que houve aqui, há muito teriam se deixado sensibilizar pela bondade de Deus que chegou. Aqui não se comoveram, não perceberam, não reconheceram. Sua sensibilidade parece estar entorpecida por outros interesses. Segue, por favor. Vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Ou seja, foi o que aconteceu com a antiga cidade, a cidade do profeta Jonas. É a recordação de Nínive. Lá houve conversão no tempo de Jonas. Observemos o versículo 23. E tu, Cafarnaum. Olha aqui Cafarnaum, especialmente Cafarnaum. Observemos. Por acaso te elevarás até o céu? Antes até o inferno descerás. Porque se em Sodoma tivessem sido realizados os milagres que em ti se realizaram,
ela teria permanecido até hoje. Esta imagem é muito forte. Sodoma, na linguagem do Antigo Testamento, é o lugar mais inveterado de rejeição à mensagem de Deus. Foi destruída porque lá era o lugar por excelência no qual a vontade de Deus era rejeitada. Parece que Cafarnaum se tornou muito mais insensível do que Sodoma. Com tudo o que for oferecido ao povo daquela cidade, ainda lá parecia que o Senhor ou o reino dos céus não era acolhido. Em nenhum lugar Jesus operara tão ativamente na sua pregação e nos seus prodígios quanto em Cafarnaum. Não é que todas as pessoas da cidade são excluídas, mas é próprio da linguagem bíblica falar em forma corporativa. Uma cidade. Ou seja, o Senhor não vem para julgar e condenar. Mas quem não quer a sua graça, não é que Deus lança para o inferno. É que o sujeito escolhe não ter a comunhão com Deus. É o homem, a mulher que rejeita, que acaba seguindo os rumos de quem rejeita. É quase como um sorvete. Perdoe-me a simplificação ou o simplismo. Se me é oferecido, eu vou ter que consumi-lo. É a maneira de aderir. Se eu rejeitar, ele se dissolve e se vai. Eu fico sem o sinal ou o desfrute bastante saboroso de um sorvete. Um cafezinho que me oferecem. Não vão colocá-lo na minha boca. Eu terei que aderir e acolher. Mas se eu não o fizer, ele vai se esfriar. Perdoe-me o simplismo. É apenas uma imagem para ilustrar. Observemos ainda um pouco mais o que temos no versículo 25 agora. É um texto muito bonito, de tradição bastante antiga, aliás. Podemos retornar aqui ao nosso trilho, ao nosso 11:25. Se por um lado houve quem rejeitasse, por outro, há também experiências muito, muito sublimes e maravilhamento do próprio Senhor ante o que acontece com aqueles que o acolhem. Veja lá, por favor, 11:25. Por esse tempo, pôs-se Jesus a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e doutores. Ou seja, sábios e doutores, cidades importantes, seja quem for, há muitos que não compreenderam. Mas os simples, os pequeninos e os simples, eles identificaram. O que Jesus pretende aqui, o que o evangelista pretende do seu leitor, da sua época, lá dos anos 85, depois de Cristo, é que para poder chegar a graus de comunhão com Deus, mediante o ministério, a palavra e a ação e a pessoa de Jesus, não é preciso raciocínios complicados. Basta aguçar a percepção e se abandonar, aderir à mensagem, à experiência de encontro com Jesus, suscita alegrias possíveis para quem não se arma ou não busca compreender Deus segundo a própria lógica. Às vezes queremos que Deus caiba na nossa inteligência.
Por isso aqui esses versículos têm um caráter de consolo. Veja aí o versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados sob o peso de vosso fardo, e vos darei descanso. Há uma crítica aqui ao tipo de religiosidade marcada por muitas regras. O fardo ou o jugo, meu jugo é suave. Quando alguém assinava ou assumia uma aliança com outra pessoa, com um povo, com um indivíduo, com um grupo, a linguagem simbólica era qual? Põe sobre mim uma espécie de jugo ou canga. Canga, a imagem do boi, com canga, 2 bois que puxam o arado. Tomavam dessa imagem, a cultura oriental era extremamente prática e simbólica na cultura do judaísmo. 2 bois com uma mesma canga seguem na mesma direção e assumem a mesma função, são iguais, estão unidos. Neste caso, quem assume uma aliança com Deus está vinculado a Ele como uma espécie de canga. O que o judaísmo impunha de sacrifícios, de esforços, de exigências, era um peso enorme. Por isso o jugo é suave. Isto é, quem se vincula a Jesus não é explorado, não recebe, não assume um tipo de relação pesada, difícil, que exige muito e ama pouco. No caso de Jesus, quem a Ele se vincula, caminha com Ele, num rumo de leveza, de experiências de amor e de gratuidade, peso leve. O Senhor não quer ser difícil, pesado e sacrificar os seus, porque a relação com o seu povo é de amor, não de deveres e de regras. É neste sentido. Eu falei ao início que estão crescendo as tensões com as autoridades religiosas judaicas. O contexto de fundo desses versículos estão aqui. Se seguirem as regras impostas pelas leis religiosas do judaísmo, será um peso muito grande, sem que isso traga alegria, consolo ou esperança. E essa tensão continua. Agora no capítulo 12, você pode ler 12, 7, por favor, filha, antes que ela leia. Jesus caminha pelos campos com os discípulos. Era tradição na época que, por ocasião da colheita, sempre se deixassem espigas do que fosse plantado, ou também de uvas, para que os passantes e os peregrinos não ficassem sem alimento e pudessem seguir seu caminho alimentando-se do que era deixado propositalmente. E os discípulos também assim o faziam. Todavia, na lei do sábado, no sábado, não podia nem passar de 1000 passos o bom judeu. Tamanha era a observância. Descansarás, um tipo de descanso, não que liberta a pessoa, mas que aprisiona. No dia de sábado estão no campo. Precisa comer também no dia de sábado. Recolhiam espigas, separavam a espiga, o grão, do restante, comiam. Isso é trilhar, isto é trabalhar, isto é equivalente a colher. É proibido. E aí a resposta de Jesus. Vamos lá no versículo 6, por favor. Digo-vos
que aqui está algo maior do que o tempo. O próprio Jesus, a mensagem que ele trouxe e a sua pessoa. Esta é a reflexão do evangelista, não é que Jesus sai por aí a dizer que sou eu e eu sou maior do que isso. Não é uma vaidade religiosa do Senhor. Já é resultado da fé daqueles primeiros cristãos que reconheceram: é este aqui o Messias Salvador. E aí interpretavam, já projetando nas palavras de Jesus uma espécie de consciência messiânica. Não é que Jesus se apresentasse lá com vaidades religiosas, porque o Evangelho é o que Jesus fez. Tudo o que ele fez, tudo o que ele disse, é o próprio Jesus Cristo, mas apresentado por aqueles que viram tudo desde o início, viram e interpretaram. O Evangelho não é só a biografia de Jesus, aliás, não é biografia, é tudo o que os primeiros cristãos perceberam de significação acerca daquele homem, Jesus de Nazaré, que morreu, crucificado, que ressuscitou. Então o evangelista está a dizer, e aí pode seguir, pois, o versículo 7. Se soubéssemos o que significa... Se soubesseis o que significa misericórdia é o que eu quero, e não sacrifício. Não condenaríeis os que não têm culpa. Isto, se soubessem a misericórdia que eu quero. Deus está retomando aqui, o evangelista põe na boca de Jesus frases do profeta Oséias. É a segunda vez que ele faz, do mesmo texto, da mesma referência de Oséias. Quero misericórdia e não sacrifício. Para Deus a misericórdia tem mais relevância e sentido do que sacrifícios e ritos. Se percebessem isso, não estaríeis a alongar as listas de condenação e de recriminação. Isto é, para que eu, discípulo de Jesus, não me refugie em regras que escravizam, eu preciso compreender a bondade de Deus. Senão, eu me torno uma espécie de coordenador dos monopólios da religião. A compaixão. Melhor ainda do que misericórdia. A palavra misericórdia não é a mais correta. O evangelista escreveu compaixão. Compaixão é aquele sentimento materno da mãe por sua criança. Mesmo que a criança tenha errado, mesmo que a criança tenha aprontado alguma travessura, a mãe nunca se volta com espírito de condenação para a sua criança. Por isso que a palavra compaixão não é ter dó, é olhar com ternura materna para a criança. E aqui, se tivessem mais ternura materna por este povo, compreenderiam melhor a bondade que chegou. E o catequista está crescendo a atenção aqui com os grupos religiosos do judaísmo, fariseus especialmente. O fariseu não é necessariamente falso, não é necessariamente alguém dissimulado, não. Dentre os partidos religiosos da época, o farisaísmo era o grupo mais consistente. Mas o que havia de problemático aí? Eles pensavam que quanto mais praticassem as regras religiosas, tanto mais cedo chegaria o Messias. Como se Deus se aproximasse dos seus a hora que a humanidade tivesse alcançado elevados graus de perfeição.
e o Filho de Deus. E aí imaginavam que Jesus, ao transgredir a lei, não pode trabalhar no sábado. Ele está retardando, atrasando a vinda do Messias. É um debate religioso. E Jesus, mas o Messias que vocês esperam não é deste tipo, de quem vem dar prêmio a quem cumpre as regras, mas ele vem trazer, mostrar e revelar o grau de absoluta totalidade da misericórdia ou da compaixão de Deus pela humanidade. Ele não vai premiar quem tem méritos e obedece regras. Ele vem perdoar a todos. Ou seja, filha, se você é alguém que cumpre todas as regras religiosas, não está errado por isso. Mas qual é o grau de mudança e de conversão que cabe a você? Olhar com misericórdia para aqueles que não têm tantos méritos quanto você tem. Agora vamos lá. O que significa converter-se para esta? Observante de todas as regras, olhe com misericórdia para quem não alcançou estes graus. Agora imaginemos que esta estaria aqui a representar a história de quem não teve intimidade com Deus, ou pecou muito e se afastou dele, e se distanciou dele, e não houve fidelidades da parte dela. O que lhe cabe? A conversão para este caso, mudar de vida e deixar-se modelar pelas palavras de Jesus. Se é uma pecadora, arrepender-se deste mundo de pecados, para aderir e seguir Jesus. Se é uma pessoa cheia de perfeições e de méritos, se quiser seguir Jesus, é chamado ou é chamada a olhar para o outro com a misericórdia de Jesus. Todos são chamados à conversão, cada um no seu modo. Mas se não é grande o risco de desfigurar o que ele, Jesus Cristo, veio trazer e revelar da parte de Deus, o rosto de Deus. Compreendeu? Não é, pois, acabaram-se com as normas. Não! Toda a experiência autêntica de amor vai exigir sacrifício e cruz. Sempre. Sempre. De quem não peca, digamos assim, que olhe com compaixão para os pecadores. De quem é pecador, que se converta. E nós temos um pouco dos dois, né? Às vezes somos parecidos com os fariseus, outras vezes somos parecidos com os pecadores. Entendeu, catequista? Nessa parte aqui do Evangelho, o grande debate de Jesus do Evangelho de Mateus é com esses temas e estes casos. E quer ver como esse debate continua? Nós podemos ver a cura do homem com a mão atrofiada. Vamos ao versículo 9, por favor. Partindo dali, entrou na sinagoga deles. Ora, ali estava um homem com a mão atrofiada. Então perguntaram-lhe a fim de acusá-lo: é lícito curar aos sábados? Jesus respondeu: quem haverá dentre vós que, tendo uma só ovelha e caindo ela numa cova em dia de sábado, não vai apanhá-la e tirá-la dali? Um instantinho só, o debate continua. Um homem com a mão atrofiada, poderíamos dizer que era um problema ortopédico. Alguma paralisia infantil que eventualmente tem aquilo. Mas naquela cultura, a mão é o símbolo das ações. Um homem incapaz de agir com bondade e com benevolência. Curar no sábado é permitido?
O sábado é para cumprir normas ou para difundir a bondade de Deus? Se eu cumprir todas as normas aos sábados, Deus vai me premiar? Ou se no sábado eu me servir deste dia para irradiar aos outros a bondade de Deus? De qual Deus estamos falando? Jesus apresenta a Deus com uma face, os fariseus com outra. Mas perguntaram, não porque tinham alguma compaixão com o homem de mão atrofiada, queriam surpreender Jesus ou apanhá-lo em algum enredo. E a tensão cresce ainda mais. Estamos lá no versículo 22 agora. Pode, por favor, filha? Então trouxeram-lhe um endemoniado, cego e mudo. E ele o curou de modo que o mudo podia falar e ver. Caramba, cego e mudo. Não consegue falar com ninguém, não tem comunhão com ninguém, porque não consegue pronunciar nenhuma palavra. Não é apenas a mudeza vocal, verbal. Não é isso. É incapaz de experiências de comunhão. Não existe comunhão onde não existir a palavra ou comunicação. Às vezes não é possível a palavra pronunciada, mas existe o olhar, o sorriso, o toque. Cego não vê. Tudo é trevas. Estamos usando aqui o raciocínio usual àquela época. E mudo. Tudo é silêncio. Não o silêncio de quem reflete, de quem se aprofunda. Tudo é solidão. Nenhuma experiência de comunhão. Segue, vai lá. Toda a multidão ficou espantada e pôs-se a dizer: não será este o filho de Davi? Ou seja, o Messias que esperavam. A multidão percebia alguma coisa. E olha, filha, segue. Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: ele não expulsa demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Imagina como se aqui, príncipe dos demônios com seus exércitos. Assim como o chefe, o comandante dos exércitos comanda isso ou aquilo, também aqui. Não é que Jesus retrata a bondade de Deus, que ao abrir os olhos, não simplesmente curou os olhos, uma operação visual de tipo oftalmológico. Abrir os olhos significava tirar alguém das trevas. Os ouvidos não é simplesmente qualificar e habilitar a audição. Quem ouve a palavra, ouve alguém, acolhe a pessoa. Quem não ouve, não acolhe a pessoa. Era essa a mentalidade da época. O surdo é incapaz de acolher alguém. E é mudo, incapaz de sair de si para existir na comunhão com alguém. E o cego vive nas trevas. Era estas trevas associadas com pecados. Era esta a mentalidade circulante nos ambientes do tempo. Pois bem, é a força do demônio que move este homem. Assim os fariseus. É chamar o bem de mal. E eram muito religiosos, observavam todas as regras vigentes no tempo da religião. Por isso o debate nós conhecemos, mas vamos observar o versículo 32. Queira ler, por favor? Se alguém disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se disser contra o Espírito Santo, não será perdoado nem nesta era, nem na outra. Meu Deus do céu!
Então existe alguma palavra ou algum pecado humano que é maior do que a bondade de Deus. Será que é assim? Pecar contra o Espírito Santo não é simplesmente um ato contra o Espírito Santo. E este ato nunca vai encontrar perdão de Deus. O Espírito que move Jesus é o Espírito Santo. O Espírito Santo habita nele. Lá no batismo, lembra? Que os céus se abriram no batismo de Jesus e o Espírito Santo habitou sobre ele? Não é que agora foi embora. Não, veio sobre Jesus. Permaneceu com ele. O pecado contra o Espírito Santo não é, pois, dizer maldito o Espírito Santo. Não, ou qualquer outra blasfêmia. Não, não é isso, pelo amor de Deus. É o que move Jesus a agir com bondade é o Espírito de Deus que nele habita. Então, pecar contra o Espírito Santo é rejeitar a bondade de Deus revelada em Jesus. Enquanto eu não quiser a bondade dele, eu estou sem o perdão dele. Ou seja, não é um ato, eu rejeito agora, nesse momento e pronto. Eu não sou perdoado enquanto eu não aceitar o perdão. É como se eu quisesse dar um abraço e ela rejeitasse o abraço. Então não vou abraçar. Mas se ela aceitar, eu vou abraçar a minha moça. Algo assim, tomo isso como comparação. Eu tenho a liberdade de rejeitar a bondade de Deus. Daí vou ficar sem o seu perdão. Não porque Deus deixa de ser bom comigo, mas porque eu não quis sua bondade. Nem nesta era e nem em qualquer outra era. Enquanto não se quiser acolher a bondade de Deus, vamos ficar sem a bondade de Deus. É este o sentido. E os fariseus, ao dizer que era a bondade revelada, de Deus revelada em Jesus, era misericordiosa. Eles disseram que a fonte era demoníaca para aquilo que na realidade era o Espírito de Deus, a fonte e a vontade e a força a atuar. Entendeu, filha? Então não é que há pecados imperdoáveis. Qualquer pecado é imperdoável enquanto eu não quiser acolher a bondade de Deus revelada em Jesus Cristo. Mas olhe o grau de tensão a que chegou nesta parte aqui. Chamaram de diabólico, de demoníaco, o que na realidade era a bondade misericordiosa de Deus a transformar a vida de alguém que era cego, trevas, surdo, nenhuma experiência de comunhão, mudo, nenhuma capacidade de viver para os outros. E então, ao final, vamos encontrar os verdadeiros parentes de Jesus. Então se compreende, se de um lado há quem diga que o que ele faz procede do maligno, os parentes, aqueles que têm intimidade com Jesus, quem são? Aqueles que acolhem, ouvem, acolhem a pessoa de Jesus, ouvem sua palavra, tentam praticá-la. Estes têm relação de intimidade. Os outros estão se excluindo até da bondade de Deus. É este o conjunto de ações e de ensinamentos
havidos aqui nessa parte, 11:1, 12:50. E se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Compartilhe com seus amigos também. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, corre lá, se inscreva. E não esqueça de ativar o sininho de notificações, para que todas as vezes que nós postarmos alguma novidade, você seja avisado. Um abraço e até mais!